Bom dia, tudo bem com vocês? Vocês estão felizes? A alegria habita os seus corações e faz nos seus corações uma morada eterna. Moçada, é o seguinte, a gente vai, nessa live, eu vou corrigir oralmente, depois eu vou colocar o gabarito lá da última lista. A lista sobre o conteúdo da reconstrução radical. Então, eu vou abrir aqui o campus e eu vou corrigir oralmente. Se vocês tiverem dúvidas, vocês me chamem, tá? Eu vou corrigir uma questão, volto aqui. Eu corrijo o outro, volto aqui, tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Cadê eu? Cadê eu? Estou aqui e a lista está aqui. Vocês estão me ouvindo bem aí, né? Tudo bem. Olha só, moçada, é o seguinte, essa lista 12, embora ela seja um pouco maior do que as outras, mas ela basicamente ela trata sobre os conteúdos que nós trabalhamos. As próximas listas, eu deixei já 2 atividades lá no campus do livro. Então, inclusive, se eu não estiver enganado, eu coloquei o print da página lá. Então, quem não tiver com o livro, consegue fazer atividade mesmo assim, tá? Então, dá uma olhada lá. Todos vocês também que tiverem o livro, vocês conseguem, tem um código no início do livro, vocês conseguem ter acesso às páginas do livro virtualmente. Então, dá uma olhada nisso depois, tá? Eu deixei lá 2 listas, portanto, são listas pequenas, porque essa semana, porque nossas postagens de história acontecem na terça e na sexta. A nossa live geralmente está acontecendo, ou vai acontecer a partir de agora, geralmente na sexta-feira. Como é feriado na sexta, então a gente antecipou para terça. Então, hoje a gente vai ter a live e também nós teremos as atividades lá que estão já disponíveis para vocês, tá? E eu também vou colocar lá o gabarito dessa lista que eu estou corrigindo com vocês agora. Muito bem. As questões. Relacione a expansão territorial ao recrudescimento da rivalidade entre os estados do norte e do sul dos Estados Unidos. Olha só, a rivalidade dos estados do sul e do norte tem a ver com a questão do abolicionismo, da abolição da escravidão, mas também tem a ver com a questão das diferentes perspectivas sobre a economia. Então, o norte ele era favorável à manufatura, à produção manufatureira, quer dizer, ele queria ampliar essa atividade, na verdade, para todo o país, porque esse tipo de atividade impacta positivamente na economia do país, né? Por quê? Porque ela é mais distributiva, porque ela trabalha com diferentes setores. Já a economia do Sul, baseada na plantation, era uma economia que é mais concentradora de grana, enfim, de recursos. Por quê? Porque uma grande parte da população que vivia no Sul era de escravos. E os escravos, então, eles não geravam renda, eles só geravam riqueza para o dono deles. Portanto, havia uma diferenciação em termos de perspectivas econômicas. Acontece que, devido à expansão territorial, o Sul acabou se empenhando mais do que o Norte. Por quê? Porque os estados anexados, as lutas, ou os locais onde aconteceram mais guerras, foram mais próximos ao Sul, principalmente com o México. E aí, então, os generais e o exército do Sul teve que protagonizar essas lutas contra o México, por exemplo. Na medida em que os exércitos do Sul, embora menos numerosos, eles conseguiram mais know-how, conseguiram mais experiência com guerra, eles começaram a tentar ampliar suas atividades, expandir a plantation para esses territórios novos conquistados. Então, devido a essa rivalidade entre o norte, que era mais manufatureiro, e o sul, que cultivava a cultura da plantation, essa rivalidade aumentou, porque ambos os estados, ou os estados diferenciados, os estados do norte e os estados do sul, queriam ampliar suas atividades e viam no seu opositor um empecilho, um obstáculo para o aumento dessa atividade. Então, portanto, é o seguinte, na medida em que os estados na medida em que houve uma expansão territorial para o oeste, aumentou a disputa por mercado, por território,
por recursos naturais e por aí vai, porque cada estado ou cada parte do país queria implementar a sua forma de organização econômica, tá bom? Depois eu vou, tá, isso já está elaborado, bonitinho lá na resposta, e depois eu vou disponibilizar para vocês, tá? O seguinte, deixa eu voltar lá. E aí, moçada, o seguinte, se vocês tiverem alguma dúvida em relação às coisas que eu estou falando, por favor, que chama aqui no chat, tá? Deixa eu abrir isso aqui, isso. Diferenciei a economia dos estados do norte e dos estados do sul. Eu acabei fazendo isso já, né? Porque a economia dos estados do norte era baseada basicamente na produção manufatureira, no comércio. Tem uma coisa muito importante que a gente tratou disso lá na época do liberalismo, mas eu vou trazer aqui de volta, devido à seguinte questão. Os estados do norte, eles eram mais protecionistas. Isso é um paradoxo. Por quê? Porque a burguesia nortista era mais desenvolvida. Ela era republicana, mas ela era protecionista ao mesmo tempo. E por quê? Porque ela queria, na verdade, que os estados do sul se submetessem ao comércio, aos trâmites econômicos do próprio país. Portanto, o norte defendia uma intervenção econômica sobre os estados do sul. Já os estados do sul queriam independência, eles queriam autonomia, defendiam o liberalismo. Eles eram, em termos de práticas econômicas, mais atrasados, porque eles defendiam a plantation, o sistema mercantilista, mas, paradoxalmente, eles defendiam o liberalismo econômico, porque eles queriam, na verdade, liberdade para comercializar com outros países, né? Principalmente a Inglaterra, a Grã-Bretanha. Bem, então havia uma disputa ideológica entre os estados do norte e os estados do sul. Os estados do norte defendiam um protecionismo econômico, os estados do sul defendiam o liberalismo econômico. Embora nos estados do norte existia uma produção manufatureira pré-industrial, que vai se desenvolver bastante no século XIX, e os estados do sul, economicamente, dependiam muito das plantações, do sistema de plantation, né? Que é aquele sistema que eu não canso de falar, baseado na grande propriedade de terra, o trabalho escravo, a economia para exportação e, basicamente, uma monocultura. Basicamente por quê? Porque, claro, que existiam outros produtos, mas o algodão era o mais importante porque servia de matéria-prima para a indústria crescente da Grã-Bretanha. Tá? Então, essa é a diferença entre o norte e o sul. Alguma questão? João Pedro, o norte ele era favorável ao maior protecionismo econômico. Protecionismo econômico era uma prática, era uma característica do mercantilismo. Mercantilismo que era o modus operandi, que era a prática econômica do antigo regime. Então, o norte era mais favorável ao protecionismo econômico. E por que o norte era mais favorável? Porque o norte queria que o sul se concentrasse no desenvolvimento do país. Queria que a produção agrícola do sul se voltasse para o enriquecimento do país e não o enriquecimento apenas de uma pequena elite e também de outro país. Tá? E o sistema, a organização econômica do sul era conhecida como plantation, que tinha a caracterização de grandes propriedades de terra, grandes latifúndios, enfim, grande terra. Enfim, trabalho escravo, ou cultura escravocrata, produção de uma cultura, uma monocultura, basicamente, e a direção, ou o objetivo, o destino dessa produção era para o exterior, era para a Grã-Bretanha. Beleza? Bem, voltando aqui, a questão 3. Tem a galera que fez aí, eu vou falar muito rapidamente, porque senão a gente passa o tempo todo aqui só corrigindo exercícios, e aí isso não é o objetivo, porque eu preciso falar lá, voltar nas leis de Jim Crow, que eu vou falar aqui na correção também, mas eu vou falar, Ku Klux Klan hoje. 3. Por que o estado de Kansas se tornou um ensaio para a Guerra de Secessão? O estado de Kansas, ele se tornou um ensaio porque lá ocorreu batalhas... Gente, cadê eu? Lá no estado de Kansas aconteceu batalhas entre tropas do norte e tropas do sul.
Então, o primeiro conflito armado entre esses dois grupos se deu no estado de Kansas. Então, lá se tornou um ensaio geral das batalhas que iriam acontecer depois, tá? Deixa eu ver, como eu falei, eu vou ter que ir rapidinho, porque senão a gente perde tempo. Lembrando que o gabarito vai estar disponível depois da live. Eu tenho uma outra live na outra unidade, então, assim, até na hora do almoço vai estar lá disponível para vocês, tá bom? Enquanto isso, vocês vão fazendo lá a atividade. Quer dizer, vocês também têm live, né? 4. Identifique os motivos que levaram à formação da Confederação dos Estados da América. A Confederação é o conjunto de estados sulistas, representado por essa bandeira aqui, que é a bandeira da Confederação, e o motivo primordial para a formação da Confederação é a questão da abolição da escravidão. Os estados do Sul eram totalmente contrários à abolição da escravidão, por isso eles formaram um novo país. E tiveram, portanto, um país aí que durou de 1860, finalzinho ali de 1860, até 1865, né? Até hoje se discute, inclusive, existem protestos de grupos supremacistas nos Estados Unidos. Esses grupos eles são relativamente pequenos, só que eles são muito barulhentos e defendem basicamente assim uma política segregacionista, uma política racista. Então, muitos sulistas até hoje vestem, bradam a sua bandeira confederada por aí. Entretanto, existem, eu inclusive vivi na Geórgia, negros com bandana com a bandeira da Confederação. Eu não entendi absolutamente nada. Há pessoas que defendam o fato de que mesmo negros, brancos e mexicanos, talvez, colocam essa bandeira, às vezes com a bandana, ou às vezes tem essa bandeira em casa, para mostrar o orgulho de ser sulista. Inclusive tem até uma treta, até hoje, assim, os sulistas chamam os nortistas de Yankees de forma pejorativa. Enfim, as rivalidades estão ali presentes ali de forma bastante sutil, mas existem ainda. Descreva o início da guerra. O início da guerra, ele basicamente foi uma grande ofensiva do Exército do Sul, ou dos exércitos das tropas sulistas em direção ao norte, com vitórias bastante contundentes das tropas do Sul. As tropas do Sul eram menos numerosas, mas elas eram muito aguerridas, então elas avançaram e tiveram bastante importantes vitórias. 6. Relacione a questão da escravidão ao recrudescimento da Guerra de Secessão. O Abraham Lincoln era abolicionista, e ele, quando foi eleito, e isso ele publicava, ele dizia, antes dele ser presidente, ele já dizia isso para todo mundo. Quando ele foi eleito, os estados do Sul se rebelaram. E aí o que o Lincoln fez? O Lincoln, em 1862, ele aboliu a escravidão. E ao abolir a escravidão, fez com que muitos escravos, muito afro-americanos, se rebelassem contra suas próprias tropas. Inclusive, grupos na própria região sul também se rebelaram contra as tropas do sul. Então, o recrudescimento, o endurecimento. Os generais sulistas ficaram cada vez mais raivosos, a animosidade cresceu, justamente por conta dessa tentativa de golpe de mestre que o Lincoln fez. Abolir a escravidão para debelar o exército do sul. Então, ao fazer isso, os generais sulistas ficaram cada vez mais empenhados, motivados para derrotar os exércitos do norte, porque para eles era uma afronta acabar com a principal força motriz do exército sulista. Poderia falar que também foi por causa do Abraham Lincoln? Sim, o Abraham Lincoln foi um personagem fundamental. Existe um filme, ele está disponível no YouTube, mas não é gratuito. Eu vou colocar para vocês lá na trilha de conhecimento. Eu coloquei duas indicações de filme para vocês na última postagem sobre a colonização britânica na América do Norte e também sobre a Guerra Civil. A Guerra Civil não, desculpa, a Guerra de Independência. Mas eu vou colocar agora, depois, para vocês, sobre esse período da Guerra Civil. Vou colocar uma indicação de dois filmes. Um que está disponível na Netflix e o outro que é o Lincoln,
que embora não esteja disponível gratuitamente, mas quem puder, enfim, não é obrigatório, é só uma sugestão, mas ele representa bastante, de forma bastante interessante, como que o Lincoln enfrentou a ameaça da vitória do Sul, porque em determinado momento, ali em 1862, a vitória do Sul era muito plausível, e o Lincoln foi muito habilidoso para vencer, porque eu digo de novo, porque se o Sul tivesse vencido o Norte, provavelmente os Estados Unidos seriam outra coisa, seria um outro país, tá? Bem, a Gabriela perguntou aqui, Edmar, posso falar que o Sul discordava dos republicanos que defendiam um poder executivo centralizado para conduzir os assuntos nacionais? Que bela pergunta, que pergunta maravilhosa. Além de que Abraham Lincoln assumiu a presidência e era abolicionista, olha só, a questão é uma diferença de entendimento político muito importante. Os estados do norte eram republicanos. Existe um princípio republicano que é um princípio do federalismo. O Brasil chama-se República Federativa do Brasil, né? O nome oficial do Brasil. Então, nós temos um poder centralizado, um poder republicano, ou seja, as instituições brasileiras, todas, teoricamente, representam o interesse de todo mundo. Todas as instituições oficiais, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, a Presidência da República, todas essas instituições devem representar os interesses de toda a população brasileira. Então, por isso que é a República, coisa pública. E toda pessoa que exerce cargo público, ela não pode colocar os seus interesses pessoais à frente dos interesses públicos. Esse é o princípio republicano. Então, naquele momento, lá na Guerra Civil, os estados do Norte eram republicanos, defendiam esse interesse público, coletivo e total da nação. E os estados do Sul eram federalistas. O que significa federalismo? Autonomia para as unidades da federação, para as unidades da república. Então, ao mesmo tempo que o republicanismo é um interesse de toda a população, as instituições públicas devem representar o interesse coletivo de todo mundo. O federalismo defende uma autonomia das unidades da federação. Depois da Guerra Civil, o federalismo e o republicanismo se juntaram, né? E isso aconteceu no Brasil também. O Brasil se tornou uma república federativa. Nós temos instituições importantes que representam o interesse coletivo e nós também temos uma autonomia dos estados. Por exemplo, cada estado do Brasil tem a sua própria Constituição. E essa Constituição é previsto um monte de coisa. Por exemplo, tem uma diferença de impostos. Tem um imposto que é cobrado em cada estado, chama-se ICMS, que ele varia. Em São Paulo é uma alíquota, em Minas Gerais é outra, Paraná é outra, e por aí vai. Portanto, os estados têm a sua autonomia. Isso é federalismo, tá bom? Então, essa diferença política também acirrou os ânimos entre os sulistas e os nortistas. Próxima questão. Descreva o início da guerra. Relaciona a questão. Define a proclamação da emancipação. A proclamação da emancipação é a abolição da escravidão. Basicamente é isso que o Lincoln fez para tentar desmobilizar, desmantelar o exército sulista. Explique a tática utilizada pelo exército da União para derrotar os sulistas. É aquela da Great Snake, da grande cobra, né? De enforcar. Eles cercaram via portos marítimos, via o mar, o Oceano Atlântico, e também por vias terrestres. Eles bloquearam os contatos das tropas do Sul com outros locais, para impedir que as tropas do Sul continuassem mobilizadas, abastecidas e por aí vai. E esse enforcamento, esse estrangulamento feito pelas tropas do Norte funcionou bastante. Tanto é que as tropas do Norte, em 1865, acabaram perdendo. Entretanto, não dá para a gente entrar em todos os detalhes, porque por exemplo, quando a história que é ensinada nos Estados Unidos, as crianças, os adolescentes, os jovens lá aprendem a guerra civil em um ano. Tem escolas em que eles ficam um ano inteiro só trabalhando com guerra civil, porque tem muito detalhe. Existe uma batalha chamada Batalha de Gettysburg, fica na Pensilvânia. Gettysburg é uma cidade pequenininha que fica na Pensilvânia, e o que é engraçado é porque lá, engraçado nada, né? Não tem nada de engraçado nisso. Mas eles fizeram um circuito turístico
Então, você pode ir lá em Gettysburg e percorrer os locais onde aconteceram as batalhas. E tem voluntários americanos, voluntários, que no final de semana eles se vestem como confederados ou como nortistas e simulam batalhas. Eles ficam lá brincando de guerra. E aí você pode acompanhar, enfim, eles explicam, dão uma verdadeira aula de história. Eu tenho até uma foto, eu vou procurar essa foto, depois eu publico para vocês, que eu tirei com uma espingarda, com uma arma da época lá, com um cara, enfim. Bem, é isso. Indique as consequências da guerra. Eu estava falando de Gettysburg. A Batalha de Gettysburg foi fundamental para a vitória dos nortistas. Os estados sulistas, eles avançaram sobre a cidade e acuaram o exército nortista. Uma contraofensiva do exército nortista fez com que, no final das contas, eles vencessem. Mas, inicialmente, isso foi a última grande batalha. A batalha durou alguns dias e essa batalha foi determinante para a derrota do Sul. Indique as consequências da guerra para os Estados Unidos. A maior consequência para os Estados Unidos foi o fato de que houve uma intervenção militar ou intervenções militares do norte no sul. Essa é uma consequência imediata. Então, para evitar que o sul se rebelasse novamente, os Estados do Norte tomaram essa atitude. Mas uma consequência a longo prazo foi o fato de que os Estados Unidos pôde se desenvolver de forma mais homogênea. Embora até hoje há locais nos Estados do Sul, mas bem pobres, até parecidos com outros locais que não sejam desenvolvidos, mas, de uma forma geral, os Estados Unidos começou a se desenvolver. Os Estados Unidos, desculpa, teve estabilidade para se desenvolver economicamente, politicamente. E aí os Estados Unidos se tornaram uma grande potência. Apaziguou a situação interna e aí houve um avanço econômico bastante interessante no final do século XIX e ao longo de todo o século XX, tanto é que os Estados Unidos se tornou a maior potência do mundo. Caracteriza a reconstrução radical. A reconstrução radical foi a intervenção militar para impedir que os grupos sulistas se rebelassem. Explique a personagem Jim Crow. Alguém me perguntou, o Thomas D. Rice, aí eu já vou voltar para cá. E depois eu vou falar o que é a lei Jim Crow. O Thomas D. Rice era um dramaturgo, e ele é nova-iorquino, e ele foi para o Sul para buscar novas ideias. Ele percebeu que existia uma tradição entre os afro-americanos, eles ficavam cantando, dançando, e muitas músicas eram chamadas de crow, enfim. E ele, no final das contas, adaptou esse folclore afro-americano e chamou e criou uma canção, na verdade. Fez uma adaptação de uma canção e chamou essa canção de Jim Crow. E as apresentações dele... Então, o termo Jim Crow acabou sendo associado aos negros por conta da popularização dessa canção. Mas essa canção do Jim Crow era uma ridicularização dos negros. Naquela época, ninguém via as coisas com muita maldade. As pessoas olhavam assim, o Thomas E. Rice, ele imitava os negros falando, e as pessoas achavam engraçado, na verdade. As pessoas riam, até mesmo os negros. Na medida em que o tempo foi passando, foi sendo percebido, devido à perseguição também que os negros começaram a sofrer depois das leis de Jim Crow, perceberam que, na verdade, esse tipo de prática acabava legitimando o racismo. Então, os negros começaram a não gostar mais. Só que isso demorou muito tempo, porque isso foi trabalhado na mentalidade deles. Eu mostrei os desenhos que eram mostrados em TV aberta, ridicularizando o negro. Bem, alguém perguntou aqui, qual foi a primeira consequência? A primeira consequência direta foi a intervenção militar, foi a reconstrução radical. Essa foi a consequência imediata. Acabou a guerra, reconstrução radical. E isso foi muito importante
para um desenvolvimento mais homogêneo dos Estados Unidos. E aí, a longo prazo, médio e longo prazo, por conta da estabilidade militar e estabilidade dos conflitos, os Estados Unidos tiveram a possibilidade, tiveram a condição de se desenvolver e se tornar uma grande potência. Já no final do século XIX, os Estados Unidos começaram a disputar hegemonia política com outros países europeus muito mais estáveis, muito mais desenvolvidos. Os Estados Unidos fizeram frente a esses outros países, tá? Exatamente, para garantir que o Sul não se rebelasse, isso, influenciar a aceitação da abolição da escravatura no Sul, exatamente, isso é verdade. Então, influenciar a aceitação da abolição, deixa eu ver, muito bem. E aí o seguinte, moçada, a partir da reconstrução radical, que durou de 1865 a 1877, muitos grupos clandestinos começaram a se formar. E o grupo mais proeminente de todos foi a Ku Klux Klan, que existe até hoje. Eu não sei se eu mencionei para vocês que na época em que o Barack Obama foi eleito, eles têm um site, o Ku Klux Klan tem um site, e eles publicaram lá dizendo que os brancos estavam sendo oprimidos, que os negros estavam se impondo, que era necessário retomar o orgulho americano, enfim. Tanto é que uma das plataformas políticas do Donald Trump foi justamente aquela de American First. American First, na verdade, tem por detrás um elemento da proeminência daqueles construtores da América, dos homens brancos, dos europeus, por aí vai, né? É claro que isso é totalmente questionável, a gente pode debater isso, não tem nenhum problema, mas existe um componente... Isso. Existe um componente... Então, enfim, existe esse componente... Porque alguém abriu o microfone aqui e ficou repetindo o que eu estava dizendo. Bem, portanto, existe isso até hoje, tá? Essa disputa aí. Deixa eu abrir a minha tela, compartilhar minha tela aqui de novo. Espera aí. Mas quando influencia alguém... Eu não sei em que pé está esse debate de vocês aqui, tá? Eu não entendi. Mas vamos lá. Deixa eu voltar minha tela, meu PowerPoint aqui. A gente está quase finalizando esse PowerPoint que eu estava mostrando na última aula, sobre nós falamos aqui da reconstrução radical, tem a musiquinha lá do Thomas E. Rice, a popularização da blackface em todo o mundo, né? Uma forma de ridicularização dos negros, deixa eu minimizar isso aqui, as leis de Jim Crow, que eram leis segregacionistas, a representação. Tem uma música que foi publicada há uns 2 anos ou 3 anos atrás, que se chama This is America, que discute um pouco isso também. Tem um momento lá da música que o Childish, esqueci o nome dele, mostra a figura desse cara. Ele imita esse cara assassinando uma outra pessoa. Então, assim, até hoje, essa representação do Jim Crow está presente na cultura americana. São os resquícios. Na história, existem rupturas. Alguém que está com o microfone ligado, por favor, desliga, que eu estou ouvindo você. Existem rupturas e permanências. A permanência racista está lá. Eu tive oportunidade na Geórgia, onde a discriminação... A Geórgia é um estado do sul, né? Cuja capital é Atlanta. E lá, na Geórgia, existem resquícios da segregação racial. Por exemplo, o bairro onde eu morei, ele é uma cidadezinha que eu morei, na verdade, era uma sociedade só de negros. E eu era, assim, né, diferente, brasileiro, e aí eu andava pelas ruas, as pessoas ficavam me olhando, assim, não entendiam muito bem o que eu estava fazendo lá. Bem, aqui vocês não vão conseguir ouvir um desenho do Dumbo. Esse desenho do Dumbo tem, enfim, mostra, o Dumbo é um elefantinho fofinho, e eu até combinei com a professora de inglês sobre a possibilidade da gente fazer um trabalhinho, porque os crows, nesse desenho do Dumbo, eles falam com um sotaque bastante característico dos negros, né?
E eu disse também, inclusive, que existem grupos que defendem a ideia de que o inglês que é falado pelos negros, na verdade, seria uma outra língua chamada Ebonics. Então, é uma reticularização. Os Crows, eles mostram essa fala e o jeito dos negros. E o líder dessa gangue, basicamente o que esses Crows fazem? Eles não trabalham, ficam ali vivendo a vida deles de uma forma bem malandra, assim, fazendo trapaças. E o líder deles se chama Jim Crow, né? Então é uma forma assim para tentar legitimar, portanto, o racismo, tá? Bem, essa aqui é a Ku Klux Klan. A Ku Klux Klan é uma organização terrorista, ela é considerada terrorista, e ela fez práticas, essa organização práticas terríveis logo depois da Reforma Radical. Durante a Reconstrução Radical, havia já práticas de morte, perseguição, estupro de mulheres, de separação dos espaços, um fervoroso debate sobre a questão da cidadania dos negros, porque os brancos defendiam, mesmo os brancos do norte, defendiam que, de fato, todo mundo deveria ser igual perante a lei. Entretanto, são iguais perante a lei, mas são diferentes. Portanto, tem que frequentar espaços diferentes. Então, as leis segregacionistas são leis de separação de espaços. Bem, a Ku Klux Klan foi fundada por ex-confederados, os mais radicais, que se recusavam a aceitar as garantias constitucionais dos negros. Depois, as leis de Jim Crow não foram leis federais, foram leis estaduais e municipais. Na prática, as leis de Jim Crow, elas expressavam a vontade da Ku Klux Klan. Mas a Ku Klux Klan, ela não ficava só no discurso, ela praticava atos racistas e terríveis contra os negros, né? Por exemplo, eles espancavam negros na rua. Às vezes, uma criança, muitas crianças foram mortas, assassinadas a sangue frio, enforcadas em árvores, e nada acontecia com os brancos, absolutamente nada, principalmente nas cidades e estados mais racistas. Torturavam, mutilavam, estupravam, e no final das contas aconteciam alguns julgamentos, mas nesses julgamentos os brancos geralmente saíam ilesos. Teoricamente, esse grupo era um grupo clandestino, mas geralmente nas cidades pequenas, o padre era da Ku Klux Klan, o pastor era da Ku Klux Klan, o xerife era da Ku Klux Klan, o prefeito, todo mundo, as pessoas mais importantes da cidade eram da Ku Klux Klan. Então, era um grande teatro, na verdade, os julgamentos que aconteciam, porque os negros nunca recebiam justiça contra os crimes, em relação aos crimes que eram cometidos contra eles, tá? E quando uma casa, um local era atacado, um local específico, a igreja era atacada, ou a mesma casa, eles colocavam uma cruz. Então, a Ku Klux Klan é um movimento que se diz cristão, então eles colocavam a cruz e colocavam fogo nessa cruz. Tem um filme maravilhoso que mostra, e triste ao mesmo tempo, se chama Mississippi em Chamas, e mostra justamente como que em alguns estados, no Alabama, Mississippi, Louisiana, Geórgia, Texas também aconteceu bastante. Enfim, os Estados do Sul, de uma forma geral, a Ku Klux Klan foi muito forte. Tá? E aqui acabaram esses slides aqui. Voltou, arrumou, para mim tá normal, tá. Quem não ouviu, parou onde? Onde que parou quando eu estava falando? Tá tranquilo. Abaixou o volume um pouquinho, depois voltou. Não chegou beleza. a cortar, não. Então, ótimo. Moçada, alguma questão sobre aquilo que a gente falou, sobre reconstrução radical, as leis de Jim Crow e a Ku Klux Klan? Porque se eu entrar... você sabe, Matheus, que eu não assisti o Infiltrado na Clã, mas eu li críticas sobre o assunto, que o filho do Denzel Washington, que faz o personagem lá, o principal. Então, eu recomendo também.
Bem, deixa eu ver. As leis de Jim Crow foram implementadas a partir de 1877. Por quê? Porque as leis, justamente esse momento, é um momento que acaba a reconstrução radical, em que os estados do Sul e as cidades do Sul têm mais autonomia. A intervenção militar, que foi a reconstrução radical, ela acaba. E aí, por conta disso, cidades adotaram procedimentos para impedir a participação dos negros nas votações, nos júris, nos jurados, porque o júri popular, ele pressupõe que aquelas pessoas que são responsáveis para julgar são compostas da população, da sociedade civil. Os negros não podiam participar desse tipo de julgamento. Então, todos os direitos, as garantias cidadãs foram limitadas para os negros. Então, todas as cidades e estados que tiveram esse tipo de lei, essas leis foram conhecidas como os Jim Crow. Cada cidade tinha era uma lei diferente. A gente não vai especificar aqui de cada cidade, de cada estado americano, né? Mas, de uma forma geral, elas foram apelidadas com leis Jim Crow, que faziam referência justamente à caricatura feita contra os negros. Tá bom? Volto naquele slide da Ku Klux Klan. Tá bom, deixa eu voltar aqui no slide da Ku Klux Klan para a gente terminar isso aqui, ó. Quer dizer, deixa eu compartilhar aqui a tela primeiro, né? Volta aqui, Ku Klux Klan, a Ku Klux Klan. Qual que é a dúvida, senhor? Quem é João Pedro? Qual que é a dúvida? Se for para copiar, não precisa, porque isso aqui vai estar disponível para vocês lá no campus, tá? Eu vou colocar, inclusive, hoje, daqui a pouco já está lá. Todos os slides completos. João, entra no áudio e pergunta, é mais fácil. Pode perguntar, João. João, fale agora, o cálice para sempre. O João ficou tímido. Tá bom, João. Deixa eu ver, volta naquele... Não, João Pedro. Eu nunca entendi muito bem a lei Jim Crow. Luiz, eu acabei de explicar de novo. Você quer que eu fale de novo, Luiz? Pode abrir seu microfone aí e perguntar, por favor. Luísa Camargo. Então beleza. Maria Fernanda perguntou aqui, ó, a Ku Klux Klan tem uma força grande nos Estados Unidos? Atualmente não tem uma força grande, não. Ela é um grupo bem pequeno, na verdade. Entretanto, e isso é muito triste, o racismo é bem presente nos Estados Unidos ainda, muito forte ainda. Não dá para mensurar o quão forte sabe? Porque essas coisas nunca são... como elas são de forma implícitas, acaba que a gente não tem como mensurar, mas ainda é muito presente. Frequentemente acontecem protestos pequenos de, sei lá, poucas dezenas ou até centenas de pessoas, mas deliberadamente essa prática é totalmente perseguida e prevista por lei, as pessoas vão presas por conta de práticas racistas, devido a práticas racistas, mas acontece ainda, tá? Então tá bom. A Ku Klux Klan, predominantemente, os Estados Unidos é o maior país protestante, o maior país cristão protestante do mundo. Então, grande parte da população americana é cristã. A Ku Klux Klan queria mostrar a supremacia branca. Como os brancos eram cristãos, então eles cultuavam, eles traziam essas discussões, a legitimidade da perseguição contra os negros vinha também dos seus cultos, das suas pregações, enfim. Então, eles faziam questão de sobrepor, de colocar, de legitimar a sua prática racista por meio baseado na demonstração da sua fé. O que pode ser contraditório, mas para a Ku Klux Klan, era uma coisa fundamentava a outra, ou seja, é como se eles utilizassem do racismo, deixa eu ver se está tudo aqui, é como se eles utilizassem do cristianismo, melhor dizendo,
para fundamentar o racismo, entende? Então, por isso que eles colocavam a cruz. Era como se fosse assim, olha, a gente tem uma missão de mostrar superioridade branca sobre o restante da população. Beleza? Tudo tranquilo? Moçada, é o seguinte, nesses minutos que faltam, eu vou introduzir a próxima aula, que a gente vai fazer análise de uma imagem aqui, tá? Deixa eu compartilhar minha tela de novo. Cadê? E aí depois no finalzinho eu deixo eu deixo um tempinho aí para perguntas. Bem, aqui, deixa eu ver aqui. E esse aqui é o último slide, esse aqui é o último PowerPoint da nossa matéria. A gente começou lá na independência dos Estados Unidos e a gente vai chegar agora no imperialismo. Para analisar o imperialismo, eu trouxe uma imagem. Alguém aqui já viu essa imagem em algum lugar, alguma vez? Vocês conhecem esse rapaz aqui? Esse moço bonitinho de olho azul? Não sei se ele é bonitinho não, mas ele tem um olho azul, tem um cabelo ruivo aqui, tem um chapéu bonito. O chapéuzinho é bonitinho. E ele está representando a Inglaterra. Esse moço, essa aqui é uma imagem que se chama The Devilfish in Egyptian Waters. Foi feita em 1882. E esse rapaz aqui é o John Boot. O John Boot é o cara que vai inspirar o tio Sam, o Uncle Sam, né? O tio Sam, que é a personificação do patriotismo americano. Mas o John Boot é anterior ao tio Sam, e o John Boot, na verdade é o seguinte, eles são mais ou menos contemporâneos, mas o John Boot foi famoso antes. E o John Boot aqui, John Boot está sendo representado como um grande polvo, levando seus tentáculos para muitos territórios. Então isso significa, obviamente, que ele está dominando outros territórios. E ao dominar outros territórios, esse domínio, ele se dava por meio da efetivação de uma colônia. Então, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, estabeleceu colônias no finalzinho do século, ao longo do século XIX, mas isso ficou mais acirrado no final do século XIX, quando ele estabeleceu domínios coloniais em muitos territórios. Tomou, então, para si muitos territórios que eram disputados por outros países, assumiram também protetorados, que protetorado é uma espécie de domínio em que uma nação mais desenvolvida vai até o local para proteger esse território dos males e dos moços malvados que existem no mundo. Então, a Inglaterra, na sua grande benevolência, estabelece protetorados, territórios protegidos pelo seu exército. E também domínios efetivos. Bem, esses conceitos aqui, de uma forma geral, querem mostrar que, no final das contas, a Inglaterra se tornou um império tão grande no final do século XIX, mas tão grande, que é considerado o maior império de toda a história. Até maior do que os impérios antigos, os impérios lá da antiguidade. O Império Britânico era tão grande que se dizia à época que o sol nunca se põe no Império Britânico, porque enquanto uma parte era dia, a outra parte era noite, e isso ficava revezando. Então, ele tinha territórios em todos os cantos que você imaginar do planeta. E por que eu estou falando disso? Para falar sobre imperialismo. Deixa eu descompartilhar a tela aqui. Para falar sobre imperialismo. O imperialismo é a nossa última matéria, porque é o seguinte, depois que acabou a guerra civil e a reconstrução radical, mesmo com esses problemas internos em relação ao racismo, os Estados Unidos desenvolveram bastante, muito mesmo. Os Estados Unidos investiram pesado na industrialização, investiram pesado na expansão, mais ainda na expansão e na colonização dos territórios a oeste. Então, os Estados Unidos se desenvolveram porque eles criaram demanda de matéria-prima, criaram demanda de mercado consumidor, de instalação de atividades produtivas. E toda essa dinamização econômica fez com que os Estados Unidos tivessem um desenvolvimento muito significativo já no final do século XIX. E os Estados Unidos, então, começaram a disputar a hegemonia de domínios sobre outros territórios. Não contentes com o tamanho que os Estados Unidos se tornaram, os americanos começaram a expandir ou tentar expandir seu domínio sobre outros países.
como, por exemplo, Caribe, América Central e por aí vai. Isso é baseado numa doutrina que eu vou explicar na próxima aula. Mas o que eu quero enfatizar agora é que, lembra que eu perguntei para você sobre quais foram as consequências da Guerra Civil? Uma consequência a longo prazo foi justamente esse apetite imperialista. O imperialismo é o domínio de um país sobre o outro. Então, vocês vão ouvir muito frequentemente no ano que vem, quando vocês estiverem estudando no nono ano, que as práticas imperialistas foram muito comuns nos países europeus contra os países africanos e asiáticos. Mas existe o imperialismo norte-americano nesse período, que é justamente a extensão do domínio norte-americano sobre países, como eu falei, do Caribe e da América Central. Mas também o imperialismo ele pode se dar por meio da influência cultural. Por exemplo, nós chamamos nossos centros de compras de shopping centers, embora nos Estados Unidos, se você chegar para alguém e perguntar, ô moço, onde que é o shopping center aqui? Muito provavelmente ele não ele vai ter dificuldade para compreender, porque ele chama lá de mall, né? Entretanto, nós temos bastante influência dos Estados Unidos, porque nós temos uma influência cultural deles. Então, o imperialismo norte-americano foi um evento histórico que começou no finalzinho do século XIX, após a estabilidade da Guerra Civil, após a finalização da guerra e a estabilidade política, social e econômica do país. E esse imperialismo, ele existe até hoje. Inclusive, uma das ideias para legitimar o imperialismo norte-americano é a ideia do Destino Manifesto, de que eles precisavam levar a civilização para todo o mundo. Por exemplo, quando os americanos, vocês sabem muito bem, vocês sabem melhor do que eu, que o Henry Ford, que é o cara lá, o moço que os carros da Ford, ele instalou uma fábrica aqui na Amazônia. Então, por um tempo lá, inclusive esse local onde ele instalou uma fábrica ficou conhecido como Fordlândia. Durou um tempo, assim, hoje só tem sucata lá, é uma cidade fantasma. Mas a Fordlândia, ela também era fundamentada ou legitimada por uma ideia de que era necessário levar a civilização para ao wilderness, para o mundo selvagem. E aí eles veem a Amazônia como um grande mundo selvagem, pronto para ser explorado pela civilização. Beleza? Então, a gente vai parar por aqui. Enfim, se vocês não tiverem dúvidas, se vocês tiverem alguma questão, eu só falei de forma introdutória. Na próxima live, na semana que vem, a gente vai avançar na matéria sobre o imperialismo norte-americano. Tem muita coisa, tem muito dado, tem muito evento. Então, o que vocês têm que fazer hoje? Vocês têm que fazer as atividades do livro, que eu deixei lá no campus. Confiram o gabarito. Também dê uma olhada nos slides sobre a reconstrução radical, tá? Vou também disponibilizar essa live mais tarde lá para vocês. Até na hora do almoço vai estar tudo bonitinho lá, tá? É só questão de tempo para eu me organizar melhor. Beleza, moçada? Se vocês não tiverem dúvida, eu encerro por aqui. Mando um abraço, um beijo no coração de vocês. Fiquem bem, fiquem tranquilos, fiquem saudáveis mentalmente e fisicamente, para quando a gente voltar, a gente poder viver as melhores possibilidades do mundo. Edmar, fala de novo sobre esse cara da Inglaterra. Tá. Deixa eu já... Enfim, vou rapidinho. O Carol, é o seguinte, o John Booth, ele representa, ele personifica o espírito colonizador britânico. Tá? Então, todas as vezes que a gente fala, principalmente na Primeira Guerra Mundial, quando o rei da Inglaterra queria mobilizar, a rainha da Inglaterra queria mobilizar a população, utilizava essa imagem do John Booth, que era uma espécie, por exemplo, de Zé Carioca do Brasil. Então, a gente pensa quer dizer, vocês não conhecem o Zé Carioca, né? Vocês vão conhecer, enfim, quem conhece o Zé Carioca seria uma espécie de personificação do espírito brasileiro. E dos britânicos é o John Booth. O John Booth, então, é a personificação do patriotismo, da cultura britânica. E ele foi utilizado de forma pejorativa naquela imagem que eu mostrei para vocês, para mostrar como que a Grã-Bretanha estava empenhada
em dominar o mundo inteiro. Então, aparece o John Boot, a personificação da Inglaterra, com seus tentáculos em todos os cantos do mundo, dominando tudo. Tá bom? Beleza, moçada? Carol, se qualquer dúvida, me chama lá no campus, lá no fórum, que a gente conversa lá. Bom, obrigado pela companhia, fiquem bem e até a próxima. Falou, Edmar. Falou,